Ah, meus amigos, o futebol é incrível, né? E quando é bem jogado, igual é normalmente, a sua grande maioria das edições, né, na Champions League, é melhor ainda. E eu até. É engraçado até, mas eu peço um exercício para muita gente que fala que às vezes. Ah, o futebol europeu não é tudo isso, não tem tanta diferença. Faz um exercício, imagina qualquer time que você pense aqui da América do Sul, seja como melhor. Pode ser o Flamengo, sei lá, o River Plate, se você acha, o Palmeiras, tanto faz. Imagina se esses dois times vão conseguir fazer um jogo do nível que foi hoje, do nível não só técnico, do nível físico que foi hoje. Eu duvido vocês conseguirem algo perto disso. Que foi essa semifinal entre Inter de Milão e Barcelona, 3-3 na ida na Espanha, 4-3 na volta na Itália. A Inter de Milão está na final da Champions League de novo, né? Volta à final depois de 3 anos, é isso, né? Não sei. A outra final recente foi contra o Manchester City, né? Que eles perdem por 1-0, né? Foi até a primeiro e único título até agora do City, né? Foi 23, né? Temporada 22-23, né? Que foi o gol do Rodri, né? Foi até agora o único título de Champions League do City, né? Não foi a primeira final, né? Porque eles tinham ido no ano da pandemia, né? Que o Chelsea vence. Enfim, e perderam para a Inter de Milão, que vai em busca do seu quarto título, né? Se eu não estou enganado, é o quarto título vai buscar o quarto título contra Arsenal ou PSG. Tá 1-0 PSG, o segundo jogo é amanhã, vale lembrar. E essas duas equipes também jogam de formas completamente diferentes, mostrando que não tem certo ou errado no futebol, só tem ideias e como você vai aplicá-las, né? São equipes que, por exemplo, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 4 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. A Inter está em segundo atualmente, né, se eu não me engano, com 3 a menos que o Napoli, né? Enfim, então são equipes ali que também seguem os seus domínios, né, em território nacional ali. O Barça, inclusive, foi campeão da Copa do Rei, né, recentemente. É isso mesmo, a Inter é 3 vezes campeão da Champions e 3 vezes campeão mundial, inclusive. As 3 vezes que foi ao Mundial, bateu campeã, né? Enfim, então é simplesmente incrível uma partida como hoje acontecer e da forma que foi, né? Falei de formas diferentes. Esse vídeo acho que vai ficar bem longo, tá? E eu nem me apresentei. Claro, eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Então, antes desse, que vai ser bem longo, se inscreve aqui no canal, deixa o like já e vamos falar sobre essa partida bastante. Sobre formas diferentes. Eu vou começar primeiro falando da Inter, tá? Que, primeiro, tem alguns pontos aí, e, por exemplo, eu até estava conversando isso com um grupo de amigos aqui, né? O Sommer, por exemplo, é o goleiro que a gente fala muito. Eu tô falando esses meus amigos, a gente comenta bastante. Desde a época do Borussia Mönchengladbach, ele sempre foi um goleiro de alto nível. Inclusive, ele tem Copas do Mundo excelentes na carreira dele. A Copa dele aqui no Brasil em 2014 é ótima. A de 2018 é muito boa. É um goleiro que demorou a chegar em um nível maior. Não que o Mönchengladbach não fosse, é que é um clube que não costuma disputar sempre títulos, né? Fica ali na parte de cima da tabela do campeonato alemão, entre quinto, oitavo, já bateu o terceiro lugar, enfim, mas não costuma disputar título. E ele foi pro Bayern em 2023, né? E acabou sendo vendido. No mesmo ano, a Inter compra ele para substituir o Onaná, que na Inter era um goleiro bem mais confiável do que é no United, enfim, mas é menos goleiro do que o Sommer. Então ele chega em um reconhecimento e um nível da carreira tardio, já com 36 anos, ele chega na Inter com 34, né? Mas enfim, sempre foi um grande goleiro. Tem jogadores ali, por exemplo, como o Bastoni, que foi comprado da Atalanta já lá atrás, em 2017, mas ainda muito jovem, ainda é um jogador de 26 anos e que tem uma saída de bola espetacular para um zagueiro. É um zagueiro que tem uma leitura muito inteligente. É um padrão de zagueiro, inclusive, que a Atalanta forma, né, recentemente. A gente pode citar além do Bastoni recentemente, você pode citar, por exemplo, o Calafiori, que está no Arsenal. Não, esquece, tô falando besteira, o Calafiori é do Bologna, falei besteira. Mas enfim, é o tipo de zagueiro que a Atalanta estimula a jogar, por exemplo. Até o Tolói, quando estava lá na época que era titular, conseguia jogar mais com o pé. Tem outros também, eu particularmente não assisti a Atalanta tanto esse ano, mas enfim, uma equipe que sempre vem tendo também campanhas lá em cima e sempre uma equipe que fica confortável com a bola no pé, desde os seus zagueiros. O Bastoni é um exemplo dessa formação, por exemplo. Foi construído, inclusive,
antes de voltar a falar do individual, né? A Inter de Milão, esse time, esse 11 inicial de hoje, foi construído com menos de 100 milhões de euros. O Sommer foi 7, o Bastoni foi mais caro, foi 32, mas pensa no contexto, né? Foi comprado lá atrás de um time italiano também que tem brigado recentemente lá em cima, foi comprado muito jovem. O Acerbi foi 3 milhões, o Bissek foi 7 milhões, também foi contratado ano passado, né? Vindo de um time alemão, se eu não estou enganado, eu vou até olhar aqui, mas ele foi contratado ano passado mesmo ainda, não, 23 até, 2023, por 7 milhões vindo do AGF da Dinamarca, perdão, até, ele é alemão, veio do time dinamarquês, mas é revelado, por exemplo, no Colônia da Alemanha. Enfim, veio barato também, ainda um zagueiro jovem de 24 anos. No meio de campo você tem o Dumfries, que foi, acho que por volta disso, 7 milhões também do PSV. O Barella, que foi mais caro na época do Cagliari, a Inter pagou por volta de 30 milhões. O Thuram no ataque chegou de graça. O Lautaro foi comprado por quase 30 também do Racing quando veio. O Çalhanoğlu vem de graça do Milan. O Mkhitaryan, se eu não me engano, vem de graça também. E o Di Marco é formado pela Inter. Ou seja, tem 2 aí que foram 30 milhões, não, 3, né, que foram 30 milhões, os outros tudo contratações pontuais, oportunidades de mercado, ou de graça, ou com valor baixíssimo. Então, muitas vezes também para mostrar como não é só ter dinheiro, não precisa só ter dinheiro, você precisa ser inteligente no mercado, ser esperto, montar o seu elenco ao redor de características que o seu treinador pede. Claro, esse elenco encaixou perfeitamente com o Simone Inzaghi, então assim, todos os méritos à direção da Inter, né, e ao próprio Inzaghi, que montou também peças de acordo com o que joga, teve liberdade para isso e conseguiu fazer isso, né? Ele está na Inter já há um bom tempo, vale lembrar, 2021, depois de um trabalho também bem longevo que ele teve na Lazio, né? Então um cara que se não teve tanto sucesso quanto o irmão jogando, agora tem tido como técnico. O irmão também tem tido como técnico, né? Subiu agora com algum time, acho que foi com o Pisa, né? Da segunda divisão da Itália. Se eu não estou enganado, eu vou até olhar aqui. Mas eu acho que ele subiu o Pisa. É isso mesmo, subiu o Pisa de divisão depois de... O Pisa não jogava a primeira divisão há 30 anos, enfim. Também era um caneleiro, um caneludo também, que fazia gol, né? O Felipe Inzaghi, devaguinho. Mas, então, uma equipe completamente montada, barata, né? Você compara com o próprio Barcelona, que também tem lá a sua tradição e revelou muitos desses jogadores que jogaram na equipe titular hoje, mas que, por exemplo, tem a condição, talvez a Inter até tenha, mas não é muito o perfil dos donos, né? Mas tem a condição e normalmente faz esse tipo de contratação de ir no Ajax e gastar quase 90 milhões só no Frenkie de Jong. Claro, o resto do elenco também, pontuar aqui, o Yamal, formado nas categorias de base, até teve outros também, como o próprio Ferran, né, que foi comprado de volta, o Dani Olmo, né, que é formado, mas sai antes para o Dinamo Zagreb e é comprado de volta agora por 50 milhões, né, agora no ano passado. Ele é comprado depois do Leipzig, né, vai para o Leipzig e depois é comprado do Barcelona, enfim. Então, é um time formado um pouquinho diferente, mas também que mantém muito ali das suas características. Tem jogadores recomprados ali, né? Como eu acabei de citar, o Olmo, o próprio Ferran, enfim. Então, são formas diferentes de chegar ao futebol, mas formas diferentes de montar e não tem o certo. Mas esse da Inter eu acho que merece muito os aplausos de uma equipe que vem muito consistente há muito tempo. E hoje, ainda para pontuar, a Inter joga com 3 zagueiros, né? Defende uma linha com 5 jogadores, porque quando defende o Di Marco e o Dumfries voltam e formam essa primeira linha. No meio, Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan são os todo-campistas, né? Talvez o Mkhitaryan seja um pouco menos, mas acho que ele se adaptou muito bem a isso, principalmente desde que ele chega na Inter, né? E na frente você tem Lautaro e Thuram com mobilidade. E o Lautaro hoje até baleado, né? Não jogou inteiro, não podia jogar o tempo todo, né? Se machucou na ida, enfim. E mesmo assim, essa equipe exige um comprometimento de todos os seus jogadores, dos alas principalmente, tá? A partida do Dumfries, mais uma vez, né? A ida já tinha sido espetacular, mas hoje, de novo, o Di Marco também marcou o Yamal dentro do possível muito bem, porque você nunca vai conseguir anular um jogador desse talento, é impossível, 100% não tem como. Até que quando ele sai, o Carlos Augusto, né, o brasileiro, tem uma dificuldade, né, de marcar o Yamal, mas é absolutamente normal, né? É o que eu tô falando, não tem como se anular um cara desse 100%, mas no caso do Di Marco, ele estava sendo mais efetivo. E essa equipe, dentro das suas características, né, de ser, por exemplo,
tentar evitar ao máximo que o adversário consiga jogar por dentro, acaba forçando até para jogar um pouco pelas alas, e aí força o cruzamento. Você tem 3 zagueiros de qualidade, 3 zagueiros altos, 3 zagueiros bons no jogo aéreo também, e aí você, em teoria, consegue parar assim. Claro, não é 100%, você vai pegar times tão qualificados quanto o Barcelona, você vai sofrer, mas enfim. E hoje ele tinha a ausência do Pavard, tá? Que é um jogador também importantíssimo para essa equipe. Mas o que eu ia falar ainda sobre as formações? A Inter joga mais com esses 5 jogadores por dentro, né? E hoje até acho que eles não fizeram grandes partidas. Acho que eles não fizeram partidas do nível que estão acostumados, por exemplo. E isso não foi necessariamente um grande problema, porque estou falando, né, defensivamente, né, mas é porque tinha muito talento também do outro lado, né? E mesmo assim a Inter conseguiu dentro das suas possibilidades, né? O Barella cobriu muito espaço de campo como ele sempre faz, mas participou bem menos do jogo até do que ele costuma participar. O Tchelanoglu chegando mais na área, mesmo sendo esse cara que aprendeu a ser também um jogador de cobrir espaços ali defensivos, mas chegou muito à área, tem uma finalização, né? Eu ia falar faz um gol, o gol dele foi de pênalti, ele fez, mas foi de pênalti. Finalização perigosíssima ainda no primeiro tempo. Enfim, teve dentro da sua proposta, não foi um jogo problemático, mas eu acho que até poderia mais desses meio-campistas, por exemplo. Mas mesmo assim, consegue uma classificação vinda com participação ativa deles, claro. Mas eu não posso deixar de falar o quanto foram importantes, além dos zagueiros, que eu já até citei um pouquinho, os alas, também falei um pouco, mas vou enfatizar a partidaça do Dumfries e a dupla de ataque. Mesmo baleado, o Lautaro apareceu pro jogo, fez gol, sofreu pênalti. E assim, dentro do que podia fazer, ele fez. Dentro do que podia fazer, machucado, completamente, não completamente, mas bem sem ritmo, dava para ver. E mesmo assim consegue efetivar esse papel de liderança que ele tem na Inter de Milão. Inclusive já há alguns anos é o capitão da equipe, é um jogador importantíssimo e que, se eu não me engano, dentro do campeonato italiano ele já está no top 10 dos maiores artilheiros. Da história da Inter eu acho que não. Não, da história da Inter ele está sim, já é o 10º. Não, já passou até, né? Porque eu estou olhando aqui no Wikipedia, ele está em 10º com 129, mas assim, não está atualizado. Eu acho que o Vieri tem 123, o Icardi 124, aí para cima o Benito Lorenzi com 143, o Luigi Seveni com 158, ele vai passar esses caras fatalmente, né? Talvez não chegue no Giuseppe Meazza, que tem 272, mas os outros dá pra, se ele não sair da Inter, dá para chegar ali. Mas enfim, acho que dentro do campeonato italiano ele também é um dos maiores artilheiros. Então é um símbolo muito forte dessa equipe, né? Desse elenco aí, dessa base de elenco que é formada há um tempo. E também enalteceu o Thuram. Quando você tinha a dupla Lautaro e Lukaku, que foi a dupla nos anos recentes aí também, né? Até o Lukaku ser vendido, você tinha uma dinâmica um pouco diferente, porque você tinha 2 atacantes que conseguem gerar jogo fora da área, o Lukaku mais uma capacidade de fazer um pivô, por exemplo, que talvez o Thuram não tenha tanto, mas um pouco menos de mobilidade também. É um jogador habilidoso, o Lukaku, talvez até mais que o Thuram, mas não é aquele cara tão móvel e tudo mais. O Lautaro precisava sair um pouco mais da área, não que o Lukaku não fizesse isso, não é isso, mas essa dinâmica com o Thuram muda. E o Thuram tem a capacidade de atacar muitos espaços também, de brigar muito mais talvez que o Lukaku, no sentido de movimentação mesmo, de marcar. E ele correu hoje os 120 minutos, 125, né? Enfim, quase, de forma incansável. Então tem que parabenizar mesmo. E isso mesmo não fazendo gol, dando assistência hoje, mas foi uma partidaça dele também. O quanto que ele protegeu, segurou bola, sustentou o duelo, levou para o canto. Imprescindível na partida de hoje. Então, a Inter é um time que é muito forte dentro da sua proposta, sabe muito bem o que fazer, consegue sempre defender de forma agressiva e chegar ao gol adversário rápido, o que muitas vezes com poucos toques, o que é interessantíssimo também. Claro, não é sempre que vai vencer, não é sempre que vai dar certo, mas dentro da sua proposta ela é uma equipe muito bem trabalhada para fazer o que faz. E isso é total mérito do treinador, apesar de, como eu tenho falado,
uma diretoria, por exemplo, montou esse time inicial de hoje com menos de 100 milhões de euros. Ou um pouquinho mais aí, se passaram 105, mas não passa disso, sabe? A conta é bem dentro disso aí. Então, acho que fica aí os aplausos. É uma equipe que merecidamente está na final da Champions League. Já ao lado do Barcelona, também tem muitos méritos, tá? É o primeiro ano do Hansi Flick, que é um técnico que eu particularmente gosto bastante. É um cara que todo mundo vai falar, eu acredito, né? Que vai falar mas a linha alta hoje quebrou o Barcelona. A agressividade da Inter no começo, roubava a bola lá em cima e conseguia escapar. Já é uma equipe que escapa muito rápido, como eu estou falando, né? Em contra-atacar, em chegar ao gol adversário também muito rápido. Então, roubando a bola ali em cima, ainda até facilita. Mas foi o que fez o Barcelona dar certo o ano inteiro. O Barcelona venceu assim o ano inteiro. O Barcelona provavelmente vai ser campeão espanhol assim. Tem até um confronto direto no final de semana que pode definir isso contra o Real Madrid. Ganhou a Copa do Rei em cima do Real Madrid assim. Então, acho que seria oportunismo das pessoas falarem isso. É uma equipe que chegou até aqui assim. É que, claro, tem alguns problemas e talvez alguns problemas um pouco mais graves do que os da Inter, né? E pra mim começa no gol. Eu sou um hater, entre aspas, eu não sou hater de ninguém, óbvio, mas eu acho que o Szczęsny, por exemplo, é um goleiro muito fraco. Sempre foi, nunca gostei do Szczęsny. É um goleiro que desde a passagem do Arsenal, ele até teve uma melhora, não posso ser injusto, ele teve uma melhora quando ficou um pouco mais velho na Roma. Na própria Juventus ele tem alguns anos ali de um bom nível, tal, mas para mim nada demais, assim, de verdade, nada demais. No Arsenal, então, meu Deus, o Arsenal sempre foi um horror, com todo respeito. E aí quando você tem um cara que já estava aposentado, precisava de um goleiro experiente, o Iñaki Peña não era esse cara, a gente sabe que o Ter Stegen voltou agora, né, de lesão, mas o Hansi Flick preferiu seguir com o Szczęsny, e eu até entendo a lógica, né, de você meio que você ia quebrar o cara, né, a confiança completamente, ou até a confiança até ser injusto, sei lá, porque, você ficou o ano inteiro com o cara, e aí quando o seu titular volta, tudo bem que ele é seu titular, né, ele só não foi mais porque ele machucou o joelho, é bom lembrar. Mas, cara, eu entendo a opção por manter o Szczęsny, mas é um goleiro que eu particularmente nunca gostei. Precisa até ser justo que o tanto que ele estava adiantado hoje e na ida também, de conseguir tirar alguns lançamentos da Inter que poderiam ser problemas, né? Acho que é uma leitura muito interessante dele, mas nunca achei um grande goleiro, não é certamente um goleiro para esse nível. E hoje, justamente, se não me fugiu nada até, não teve nenhuma grande defesa, né? Nenhuma defesa em que realmente salvou o Barcelona, e eu acho que isso é um problema. E a gente passa para a zaga. Você tinha hoje uma linha defensiva com o Eric Garcia, que é zagueiro, o Paco Barsi, o Íñigo Martínez e o Gerard Martin. O Gerard até vem sendo mais titular, ele já foi lateral esquerdo em alguns momentos, tudo mais. O Baldé tá machucado, não tem como, beleza, eu acho que até você entende mais. E ele fez um bom jogo, acho, até, dentro das limitações dele. Não vai ser um cara ágil, é um cara que se vê que tem dificuldade de movimentação ali, né? Cara, é um zagueiro na lateral, é complicado. Ele já fez lateral em alguns momentos, mas ele é um zagueiro de origem. Então, é difícil, né, também. E aí, você perde o Jules Koundé, que para mim é o melhor defensor dessa equipe, é o lateral direito. Hoje até o Eric Garcia faz gol, mas o Koundé, ele te dá outras possibilidades dentro da partida. Por exemplo, quando o Ronald Araújo entra, e entra muito mal, por sinal, você poderia até ter passado ele para lateral e deixado o Koundé na zaga. Eu acho que isso não ia acontecer, mas enfim, de repente, para algum momento ali do jogo, você podia alternar isso se precisasse. Enfim, o Koundé é um jogador muito mais completo, né? Um jogador tecnicamente melhor do que todos dessa linha de defesa. Então, quando você não tem ele, dificulta mais realmente. Acho também que quando a gente passa para o meio de campo, eu nem sei a dupla zaga titular mais a fundo, o Cubarsí e o Íñigo Martins, porque o Cubarsí é um jovem que acho que dentro das suas limitações também vem fazendo o que pode. Não acho que é um grande zagueiro, acho que é um bom zagueiro, ok. O Íñigo até faz um jogo decente, enfim. Poderia ter sido expulso, né, pela uma suposta cusparada ali no Acerbi, não deu para ver no vídeo direito. Mas enfim, passando para o meio de campo, acho que hoje o De Jong fez uma partida muito abaixo, muito fraca mesmo do que eu acho que se espera dele. Participou, a bola passa muito pelo pé dele, mas acho que hoje faltou passar mais de forma
mais incisiva, um pouco mais na frente, conseguir deixar os companheiros em situações melhores para finalizar, de repente, ou para criar alguma jogada, não para finalizar necessariamente, mas colocar, por exemplo, o Yamal em uma condição de esticar melhor uma jogada. Acho que faltou isso. Acho que o Pedri precisou correr ainda mais do que já corre normalmente. O que ele cobre de espaço no campo também é um absurdo, muito por conta de uma atuação abaixo que eu achei do Frenkie de Jong. O Dani Olmo até melhora no segundo tempo, né? Ele era, em teoria, o armador, não era o armador de fato, a gente sabe, né? Esse cargo fica muito mais com o Yamal e até o Rafinha às vezes. Mas também acho que fez um jogo um pouquinho abaixo. No segundo tempo até melhora, faz o gol dele e tudo mais. Mas dentro ali das possibilidades, talvez pudesse ter ido melhor. E aí você tem Yamal e Rafinha. O próprio Ferran não acho que fez um grande jogo, apesar de eu entender que ele está numa função que não é a dele e ele está tentando criar movimentações que com o Lewandowski talvez não sejam tão possíveis. Lewandowski entra, vocês viram, já tá 4-3, né, quando ele entra? Não, tá 3-2 quando ele entra, né? É isso mesmo, 3-2, eu li aqui agora. E logo depois toma empate. Não estou falando que foi culpa dele, claro que não, mas a dinâmica muda. É um poste, é um centroavante que vai ficar mais lá dentro da área, vai brigar no alto e tudo mais. E aí você acaba que, acho que com o Ferran, ele tentava tirar um pouco a referência para criar esses espaços, seja para Yamal, seja para Olmo, seja para Rafinha, e tentar tirar um dos zagueiros. Isso não acontecia sempre, mas acho que dentro da possibilidade do que ele pode fazer, estava fazendo um jogo ok, mesmo sendo pouco participativo na partida com a bola, né? E aí com o Lewandowski isso muda um pouquinho a característica. Talvez tenha sido de fato algo que resolveu para o jogo. Mas aí eu tenho que elogiar também aqui o Barcelona de como mantém fiel a sua estrutura, do que pretende jogar, da forma como o Barcelona enxerga o futebol como instituição. Você pode argumentar se está certo ou errado, se você gosta ou não, mas mantém ali os seus valores e joga com a bola no pé sempre, joga com uma tranquilidade. O Rafinha, o lateral, até ex-lateral, né, até destacou isso na transmissão e eu acho que é bem válido, né? É impressionante como eles tinham tranquilidade para ter a bola no pé e tocar passes, trocar movimentação, mesmo num momento tão crucial do jogo. Isso passa muito pela qualidade e tranquilidade do Pedri, do Yamal, que é um talento absurdo, é um espetáculo de jogador e não tem nem 18 anos, é piada o que esse moleque joga. E hoje você pode até ver, né? Ele não fez gol, não deu assistência, mas as principais chances saíram no pé dele de alguma forma ou outra. Mandou bola na trave, fez o Sommer fazer uma defesa espetacular no ângulo, enfim, é um jogadoraço. O Rafinha também acho que até um pouco abaixo do que costumou fazer essa temporada, mas fez um bom jogo também. Acho que não foi um nível tão alto quanto ele pode, né? Quanto ele já mostrou essa temporada, mas mesmo assim faz um gol decisivo e é muito importante também dentro das participações do jogo. Então, tem que elogiar também esse Barcelona, o quanto fica confortável com a bola no pé, mesmo os jogadores. Eu falei de Gerard Martin. É um jogador que não é tão talentoso, não é tão técnico, mas mesmo ele fica muito confortável com a bola no pé. Tem tranquilidade para cruzar uma bola na área. O gol, a assistência para o Olmo é um espetáculo, é um bolão. Um passe na segunda trave para o Olmo livre que ele acha assim perfeitamente. Então, parabenizar também como essa equipe consegue jogar com a bola no pé. Acho que vai ser campeão espanhol. Acho que seria justo também se chega na final. E de verdade, acho que se tem um goleiro melhor e de repente um jogador que estivesse um dia melhor ali na frente com a bola no pé, por exemplo, se o Ferran fez um bom jogo taticamente, falando pelo menos na minha opinião, com a bola no pé ele tá num dia melhor, não que ele tenha tido alguma chance que ele perdeu, mas conseguisse criar uma oportunidade para ele mesmo de repente, talvez o final fosse diferente, mas não tem como a gente saber. E eu acho que, repetindo, é merecido demais também esse avanço da Inter de Milão para as finais da Champions League. Esse vídeo já deve estar muito longo, não sei quantos minutos está, não dá para ver aqui na câmera, porque eu gravo na câmera normal do celular, não na frontal, né? Então, vou encerrar por aqui, mas amanhã eu prometo voltar. Não sei se com o Arsenal e PSG, porque amanhã eu tenho que trabalhar na hora do jogo em outro jogo, né? De base do Santos. Se vocês não sabem, eu tenho um primeiro canal que se chama Jogo Falado, que cobre o Santos especificamente. E é bem na hora da Champions, talvez eu não consiga ver. Mas aí, se for o caso, eu faço outro tema aqui. Estou prometendo o vídeo do Liverpool há vários dias, vou tentar fazer, enfim. Até a próxima, pessoal. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal antes de ir embora e valeu.